Boa noite, graça e paz de Jesus a você aí que é da IBM, a você que é de qualquer outra comunidade que esteja nos assistindo aqui essa noite. Seja bem-vindo a esta série que vai ser iniciada hoje, que é a série Dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos iniciar com uma temática muito especial, que é a divindade do Espírito Santo. E com certeza você está sentindo falta aí na live de um personagem muito importante, que é o querido pastor Ramon Torres. Acabei de ser comunicado que a internet dele caiu e que houve uma pane geral da operadora. Ele tentou ligar para a assistência, mas não teve retorno. Sendo assim, creio que talvez até o fim da nossa aula de hoje ele consiga, consiga entrar, mas fica isso aí registrado nos anais da história. Mas temos aqui hoje um convidado muitíssimo especial, que é o nosso querido pastor João Paulo Gouveia, pastor da Igreja Batista Chácara Flora, no estado de São Paulo, e eu quero passar a bola para ele que já é um amigo da nossa igreja, já pregou aqui em conferências de aniversário, foi companheiro de turma do pastor Ramon Torres, que está aí com o seu canal Música Cristã no Brasil, História da Música Cristã no Brasil, e ele vai estar ao longo de 4 quartas-feiras fazendo a exposição sobre dons do Espírito Santo. De já eu quero agradecer ao pastor João Paulo pela gentileza de ter aceitado o convite, pelo fato de estar cedendo esse tempo tão precioso para que nós aqui na cidade de Timon e no Nordeste, de modo geral, possamos ser abençoados com um tema bastante rico, profundo e também delicado. Então, pastor João Paulo, suas considerações iniciais aí nessa noite. Bom, prazer poder estar aqui com vocês, mais uma vez aí com toda a igreja de Timon. Espero que a graça do Senhor possa alcançar a todos aí, e mesmo apesar de mim, vocês sejam edificados por esse momento que a gente vai passar junto. Espero que as pessoas mandem suas perguntas, não sei se, se vai ser assim, mas aí para a gente poder responder tudo bem de acordo, tá bom? Mas é um prazer poder estar aí. Receba aí um abraço daqui de São Paulo, da Igreja Batista Chácara Flora, um abraço do Seminário Teológico Batista Mispar, no qual eu dou aula, auxilio lá, sou servo, e principalmente também um abraço da Rádio Transmundial. A Rádio Ah, Transmundial sempre parceira com a gente, sempre junto com a gente em tudo. Amanhã, às 4 da tarde, eu também vou fazer uma live com eles para falar sobre leitura, esse momento de reclusão. Então, se vocês também puderem participar, vejam lá no Instagram da Rádio Transmundial, às 4 da tarde, que a gente também vai fazer uma live também. Vai ser bem, bem legal, vai ser bem produtivo. Esse período tem sido uma experiência nova, né, para todo mundo. Espero que esteja sendo produtivo no sentido de nos dedicarmos mais ao Senhor, de sermos homens e mulheres que se dedicam à palavra de Deus, que se dedicam a conhecer mais de Deus para poder caminhar com Ele. amém, amém. Muito bom. A Rádio Transmundial é uma parceira das noites, do dia a dia de milhões de brasileiros cristãos e com certeza vai ser mais uma oportunidade para que a gente possa estar conversando, aliás, ouvindo e dialogando depois com outras pessoas sobre essa temática, sobre as leituras que a gente tem feito. Então, Pastor João Paulo, passo a bola para você e que você possa estar iniciando nessa noite a explanação dessa temática, dons do Espírito Santo, trabalhando esse primeiro tema, que é a divindade do Espírito Santo. Bom, a priori, para a gente conversar sobre isso, esse sempre é um tema mais espinhoso, né, na teologia, porque isso divide bastante a teologia, divide bastante as pessoas, né? Há os que são cessacionistas, quando vamos falar sobre dons do Espírito, os que são continuistas, ah, isso sempre traz algum tipo de polêmica. Existem livros muito bons, né, de pessoas reformadas que não são cessacionistas. Tem aquele livro do Alistair McGrath, do McAllister, perdão, lá do Rio de Janeiro, da Catedral. Eles são bem Sim. reformados. É muito bom. O livro é do John, é do pai e do filho, né? Chama o Pentecostal Reformado.
E eles tocam um pouquinho nesse assunto dos dons, um pouquinho nessa coisa do cessacionismo, do continuismo. É um livro que vale a pena todo mundo aí adquirir. Se eu não me engano, é da editora Vida Nova. É um livro muito bom para todo mundo ler. Isso pode talvez ah, abrir um pouquinho os horizontes daquilo que a gente entende sobre o Espírito Santo. Mas para falar sobre o Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo, é necessário que a gente comece pelo menos esboçando de maneira geral a Trindade, não é? Essa que é basilar, não é? Que é realmente assim o que define a nossa crença cristã, não é? Existem textos aí na internet, eu tenho falado para algumas pessoas procurarem estudar mais sobre esse tema, porque o Espírito Santo, ou o que a gente crê sobre a Trindade, é o que realmente define toda a nossa teologia. Se a gente negar a possibilidade da Trindade, da essência de Deus, né, nessas três pessoas, e de que ele é único, ele é um só, né, dessa unidade, unicidade, do processo todo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o mesmo Deus, mesmo que eles sejam pessoas diferentes, se a gente negar ou errar em algum ponto, em algum aspecto dessa visão da Trindade, não é, da divindade das três pessoas da Trindade, a gente vai ter muito problema para reunir uma teologia que seja realmente sadia. Isso pode desviar completamente todo o nosso pensamento, toda a nossa visão cristã, toda a nossa teologia, toda a doutrina, não é, que nós entendemos como essencial para a vida. A Trindade, basicamente, ela vai falar sobre essa questão da unidade trina, não é? Das três pessoas que aparecem lá, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso não quer dizer que eles são três deuses, eles são um único Deus, é o único Deus, né? Santo, único e trino, uno, né? E trino. Essa unidade, ela se dá através da você está ouvindo um barulho aí? É no meu celular? Eu, E agora, como é que eu faço? tá ótimo, tá tranquilo aqui. Para tirar isso? Bom, vou deixar assim mesmo. Tá bom. Do WhatsApp aqui, eu acho. Bom, essa questão toda, ela está pela essência de Deus, pela substância, como a gente chama isso em teologia, de Deus. Eles têm a mesma substância, a mesma essência, não é? A divindade que corre na pessoa de Deus corre na pessoa do Filho, como corre na pessoa do Espírito Santo, né? Do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso subsiste, ou pelo menos assim, esta substância, ela é comum a todas as pessoas da Trindade, e ele é um único Deus, é uma pessoa só, que se apresenta em três pessoas. Essa que é a ideia toda que a gente realmente tem, né? Essa não é uma questão nova para o Novo Testamento. Alguns acham que isso só foi ou só apareceu a partir das teologias do Novo Testamento, mas essa ideia já vem do Antigo Testamento, como a gente pode ver no livro de Daniel, no livro de Isaías, não é? Daniel lá 6:4 vai falar bastante sobre isso. A singularidade dessa essência não impede a pluralidade, não é? Quer dizer, apesar dela ser singular, dela ser única para eles, ela não impede que seja plural, não é? Inclusive, o pensamento crescente para se chegar à definição de trindade, ela vem também do Antigo Testamento, logo no primeiro versículo de Gênesis, quando aparece lá o Bereshit bara Elohim, não é? Elohim, a palavra, é uma palavra plural, e que não necessariamente ela define como deuses. Apesar de muitas vezes ser usada como deuses, e muitas vezes ela aparecer associada a um pensamento pagão desse politeísmo, né? Como, por exemplo, no livro de Jonas. O livro de Jonas tem traduções bastante complicadas para se fazer, quando ele vai falar lá sobre vamos apelar, né, aos deuses e vamos
jogar sorte para ver se os deuses e tal fazem isso. A palavra que aparece ali também é uma variação da palavra Elohim, está no plural. O problema do livro de Jonas é que depois o nome especial de Deus, Yahvé, não é um nome realmente forte para Israel, que é Yahvé, vai aparecer na boca dos pagãos e não necessariamente na boca de Jonas. Mas é assunto para uma outra live, não é? Que a gente Agora a gente falando de Elohim, a terminação é plural. O problema é que o contexto todo está dizendo que Deus criou e não os deuses criaram, não é? A terminação, ela indica essa unicidade, essa coisa de ser um Deus só. Apesar do nome ser plural e indicar essa pluralidade, o próprio texto ele já indica essa singularidade, essa unicidade, dessa pluralidade que existe na palavra Elohim. A gente chama isso em teologia de monoteísmo pluralista. Então, a ideia para se chegar na trindade, que a gente tem hoje toda a definição de trindade, ela decorre, ou pelo menos evolui desse processo que já está na cabeça do hebreu, já está na cabeça do judeu, do antigo Israel, não é? Do Antigo Testamento, do monoteísmo pluralista. É um único Deus que está em três pessoas diferentes, ou é três pessoas realmente diferentes em sua essência, ou como falamos em teologia, na sua substância, não é? Essa ideia de pluralidade, ela também não anula a questão da essência simples, né? Ou da essência única das três pessoas. Ele é plural, mas ele é uma pessoa só. Eu costumo até falar com os meus alunos de que é mais fácil, ou pelo menos vai fundir menos a sua cabeça, se você simplesmente aceitar, porque é difícil de a gente entender um negócio desse, né? Talvez dê para a gente usar algum tipo de analogia para explicar essa questão. Uns falam sobre os estados da água, e elas têm algumas falhas, né? Essa analogia de que a água ela pode estar no estado líquido, gasoso ou sólido. Tem aí falhas, como todas as analogias têm. Ela não deixou de ser água, mas ela pode se apresentar de maneira sólida, como de maneira gasosa ou de maneira líquida. Eu gosto sempre de usar também, e já ilustrando que todas as formas da gente ilustrar a Trindade, elas serão falhas. Então, não olhe para essas analogias no sentido de buscar nuances que possam comprometer a analogia. Olha o macro, o que realmente está querendo se dizer com isso para auxiliar pedagogicamente no ensino da Trindade, porque logicamente ela é quase impossível para um entendimento humano, porque ela faz parte do mistério, não é? De Deus, faz parte do mistério da espiritualidade divina, né? Dessa essência divina. Mas eu me apresento, eu estou aqui agora, eu sou o professor de teologia, eu sou o pastor da minha igreja, ou eu sou o pai, né, o marido da minha casa. Talvez a maneira como eu estou me apresentando aqui seja a do professor. Alguns estão olhando e falam assim, não, ele é o pastor. Outros aqui em casa, pelo menos, vão olhar e vão dizer, não, ele é meu pai, né, ou meu marido. E a gente vai ver essas formas aí aparecendo na maneira de se apresentar nesse processo todo. A analogia, ela é falha, mas eu sou o mesmo João Paulo, que exerço talvez essas funções, e talvez também seja difícil falar de funções, porque essa coisa da funcionalidade, da apresentação do Espírito também provoca grandes brigas, não é? Grandes tensões teológicas, e a gente aqui não está necessariamente falando de funcionalidade para que se separe a essência divina ou as pessoas divinas. A gente sabe da funcionalidade porque cada um deles tem uma função específica muito bem delimitada pelo texto bíblico, mas eles são a mesma pessoa, são indivisíveis, né? As confissões de fé já dizem isso com relação à Trindade, de que eles são realmente indivisíveis em sua essência. Talvez uma maneira de olhar, não é, as pessoas seja olhar pela função que eles exercem.
mas eles são completamente indivisíveis, completamente inseparáveis, porque eles são da mesma essência, não é? Eles são a mesma pessoa, apesar de serem pessoas distintas, de terem características de pessoas distintas, eles são realmente a mesma pessoa. Isso é trindade. Talvez seja uma coisa extremamente confusa para que a gente possa realmente entender, mas ah, é o que tem para hoje, né? Sim, É o que dá realmente para a gente explicar assim de maneira não tão profunda como a gente faz no seminário, né? No seminário você fica 3, 4, 5 aulas falando sobre Trindade, horas e horas falando sobre Trindade, mas necessariamente aqui é o que dá para a gente realmente falar sem confundir muito as situações. O que a gente sabe é que eles são indivisíveis, não é? Eles são completamente inseparáveis na sua essência, na sua substância, e eles não se confundem entre si. Esse que é o negócio. A gente sabe especificamente quem é cada um. Tem um, um desenho, né, que a gente usa, acho que no livro do Gruden talvez tenha, no Teologia Sistemática, ou talvez no do Erickson, eu não tenho muita certeza, mas é um triangulinho, né, que coloca lá, esse é Deus, então tem o Pai, é, o Filho e o Espírito Santo, ele coloca o Pai não é o Espírito não é o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho, não é o Pai, porque eles não se confundem. Apesar de serem o mesmo Deus, a mesma pessoa, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Só que eles são indivisíveis, apesar da gente conseguir perceber nuances da pessoalidade de cada um deles. O Espírito está aí, e ele está realmente dentro dessa dessa, dessa, dessa ideia, não é, de essência toda, dessa materialidade da essência de Deus. Ele é coigual com Jesus, não é, com o Filho e com o Pai. Ele é coeterno, quer dizer que ele também é eterno. Ele é coigual no sentido de que ele tem as mesmas atribuições, os mesmos atributos, não é, de Deus, como a onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele é também coeterno, ele não nasceu de nada, não é? Ele não apareceu de repente, ele sempre existiu, como a gente fala lá, né, nas questões dos argumentos filosóficos da existência de Deus, né? Ontológico, a questão da causalidade, ele é a causa primeira de todas as coisas, da existência de todas as coisas, o que fica reforçado, né, com o design inteligente. Você entrevistou lá o pastor Marcos Eber, né, isso. e ele trabalha bastante com isso, com teleontologia, não é, com a ontologia, essa questão toda de que o design inteligente vai refutar a teoria da evolução, porque na teoria da evolução, no materialismo clássico, a causa não causada são os gases, e esses gases estão em expansão, então eles que fornecem a possibilidade de que todas as coisas apareçam. Para o cristianismo, para o criacionismo, não é? Defendido aí pelo design inteligente, pelo professor Marcos Ebenen, pelo professor Adalto Lourenço, não é? Que são cientistas já renomados e que defendem esse tipo de colocação. Vai se entender que a causa primeira do processo todo é o próprio Deus, não são os gases. Inclusive, eu até brinco com os meus alunos e digo que tem que ter muita fé para ser ateu, né? Tem que ter muita fé para acreditar no evolucionismo, porque acreditar que, sem querer querendo, né, as coisas se esbarrarem e falar, vamos juntar, vamos crescer, vamos virar um bichinho, é muito estranho tudo isso, né? Tem que ter mais fé para acreditar no evolucionismo do que para acreditar em Deus. Com toda Eles acham certeza. absurdo, né, acreditar em Deus. Mas ele é coeterno, ele sempre existiu, ele é a causa primeira, né, ele é o causador de todas as coisas junto com Deus, junto com Jesus, e ele é consubstancial com Deus e com Jesus, quer dizer, ele tem a mesma substância, ele tem a mesma essência divina de todas as outras pessoas da Trindade, não é? Bom, o que realmente a Bíblia ensina, não é, sobre a pessoa
do Espírito Santo, não é? Vamos abrir aí as nossas Bíblias, aproveitar que a gente realmente quer estudar o texto bíblico. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 28, um texto bastante clássico, não é? Para a gente, Mateus 28, Mateus 28, 19, diz assim: portanto, agora é um texto bastante clássico, mas deixa eu pegar meus óculos, né? Eu O também, eu já Espírito estou com um Santo, aqui porque não dá mais. o Espírito Santo vê tudo sem eles, mas eu quase não vejo nada para ler sem os meus óculos. Então ele diz aí: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, e veja que a assimilação do evangelista aqui, de Mateus, é colocar o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade de Deus Pai e Deus Filho, porque ele Sim, diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí fazendo essa junção toda. Existe uma única aparição no Novo Testamento das três pessoas da Trindade juntas, que é no batismo de Jesus. É um texto bastante curioso, né, para tudo, porque você não tem, como eu diria, você não tem reação do público externo, a gente não sabe se foi uma aparição geral, a gente não sabe se foi uma coisa que só Jesus, os discípulos e João Batista viram, mas de qualquer forma, a gente tem lá Deus Pai aparecendo na voz, que aparece forte, não é? Dizendo: esse é meu filho amado. Tem o próprio Jesus que está sendo batizado e o Espírito Santo que aparece na forma de uma pomba, não é? Para que a gente pudesse identificá-lo posando lá sobre Jesus. Essa questão toda dessa identificação que os evangelistas fazem, de colocar o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade dos outros, confirma, não é, que ele é uma pessoa divina, de que ele tem realmente a essência divina. Atos, no capítulo 5, eu não vamos nem entrar no mérito do texto, mas lá, sim. Atos 5, 3, 9, quando vai falar de Ananias e Zafira, não é? Pedro confronta e fala assim: rapaz, você é louco, você não mentiu, não é para homens, você mentiu para Deus, não é? Ele deixa bem claro de que ele tentou, eles tentaram enganar o Espírito de Deus, não é? Eles Exatamente. tentaram enganar o Espírito Santo, e aí ele define isso. Imagina, você é louco, você mentiu não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Então, o próprio Pedro, não é, como apóstolo aí, como aquele que caminhou, eu ia dizer, eu ia quase ser um católico aqui, né? Aquele que Quase. recebeu a unção papal, né? Deus Exatamente. livre, né, falar um negócio desse. Mas a questão é de Pedro, que é um apóstolo extremamente importante, assim como Paulo foi, dos mais importantes do Novo Testamento, da construção da igreja, né, do segmento da missão de Jesus, para apresentar o Cristo, não é, como Salvador. Pedro identifica o Espírito Santo como Deus, né? Ele diz: olha, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus, né? Tentou enganar o Espírito de Deus, né? Segunda Coríntios, não é? No capítulo 3, lá no versículo 17, o apóstolo Paulo vai definir isso também. Ele vai dizer que o Senhor é Espírito, né? Ele é o Espírito de Deus, não é? Então, ele vai definir que esse Espírito Santo, em 2 Coríntios 3, ele vai definir exatamente isso. Olha, o Sim. Espírito Santo é. Então, você tem a definição dos evangelistas, que fazem a assimilação da pessoa divina do Espírito Santo com as outras pessoas da Trindade. Você tem a declaração de Pedro, dizendo que esse Espírito é o Espírito de Deus, então ele é divino, ele tem a essência, né, divina. E Paulo, depois em 2 Coríntios capítulo 3, também dizendo que Deus é o Espírito, quer dizer que este Espírito que está conduzindo a igreja, que está conduzindo a história, que está trabalhando na conversão das pessoas e na manutenção da obra que foi feita por Jesus, não é? Esse Deus, esse Espírito é Deus,
né? É assim mesmo que ele diz. Como é que a gente sabe essa questão do Espírito Santo sendo divino? A gente precisa olhar os atributos. Vamos para os atributos clássicos, os 4 atributos que são extremamente clássicos para a nossa teologia, como onisciência, por exemplo. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo, 2, 10, deixa eu ver aqui, 10. Deus, Exato. porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, até porque ele mesmo é Deus, correto? Pois Correto. quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Faz aí uma analogia e ele diz assim também: ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, não é? Então, ele sabe todas as coisas, até as profundezas do Deus Pai, do Deus Eterno, do Deus Uno, ele conhece, porque ele é o próprio Espírito de Deus. Então, ele conhece profundamente, realmente, todas as coisas. Ou seja, ele é onisciente, não é? É uma dos atributos incomunicáveis de Deus. Apesar da gente ter aí algumas definições para isso, mas ele é realmente onisciente, não é? Ele é também onipresente, Salmo de número 139, você vai ver isso aí aparecendo, não é? Salmo 139. Salmo 139. Deixa eu ver onde está, versículo 7. Para onde Isso. me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão até mesmo as trevas, bababá, bibi. A grande questão desse texto é falando que para onde você vai, se o Espírito vai estar lá em qualquer lugar. Então, mostrando que ele é realmente onipresente. Vamos ver mais um texto para ver mais um atributo. Lucas. Lucas 1. Lucas 1, versículo 35. Ao anjo. Opa, é isso mesmo. 1:35. Ao anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. Quer dizer, o poder do Altíssimo é esse poder que está Sim. no Espírito Santo, não é? Então aí reforça de que ele tem todo o poder, que ele é o poderoso, Altíssimo, não é? Então esse poder vai te cobrir aí na fala do anjo aí para Maria, não é? Hebreus capítulo 9 ainda, para a gente ver outro atributo de Deus. Hebreus, roubaram aí o Hebreus da minha Bíblia. Oh, Vamos lá. Hebreus capítulo 9. E aí, esse item aqui é da eternidade, não é? Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, por meio do Espírito eterno, não é? Ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Então, o próprio autor aí de Hebreus, que a gente até nem sabe muito bem quem é, alguns atribuem a uma mulher, outros atribuem a Paulo, não é?
mas o autor aí de Hebreus, ele vai dizer que o Espírito é eterno, não é? O Espírito eterno é quem vai vivificar todas as coisas e fazer com que todas as coisas aconteçam. A gente ainda tem outras características, como a verdade, como a justiça, como a vida, como a sabedoria, mas esses quatro são clássicos, não é? Atributos para a gente Sim. poder definir a, a divindade da pessoa do Espírito Santo, não é? Agora, a gente pode também falar sobre as, as, as questões que são atribuídas, ou as obras que são atribuídas ao Espírito Santo, que somente um Deus pode fazer, que somente Deus pode realizar, como criação, por exemplo. Você vai ver em Exatamente. Jó, no capítulo 33, não é, versículo 4, você vai ver lá que ele vai dizer isso, que o Espírito Santo que cria, não é, todas as coisas. Então, essa questão é bastante importante. Inspiração, você vai pegar a segunda Timóteo 3,16, não é? Ele vai falar sobre a palavra inspirada. Na verdade, a gente está falando da inspiração do Espírito Santo, está em segunda Pedro. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Segunda Pedro, para eu não falar muita besteira. Acho que é segunda Pedro. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Um. Muito bem. 2 Pedro 1:21. 19 e 21, né? Isso, 2 Pedro É. 21, 1:21. Mas fostes resgatados, isso aí, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, né? O sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, a manifestação do fim dos tempos em seu favor. Por intermédio dele, credes em Deus, não é? Por intermédio do Espírito Santo, não é? Que ele está É isso, falando nos versículos anteriores. É isso aí é mesmo. isso. Por Isso. Porque intermédio dele que você creu em no todas essas 21, coisas. no 21 ele Muito vai bem. dizer, Inspiração. nem de iniciativa humana, ele abre, né? Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, e fazendo aquilo que você tinha colocado antes, dos versos anteriores, a partir do 19, né? Ele vai É dizer, isso aí. além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda É isso aí, é um confiança. mesmo. É um Exatamente, 19 e 21. Muito bem. A gente exatamente. ainda tem, quando fala de ressurreição, em Romanos 8, não é? Que ele vai dizer isso também. Romanos 8, Romanos 8, verso 11, se eu não me engano. 11, exatamente. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito, não é? Então ele tem poder de ressuscitar, ele tem poder de convencer o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. João é bem enfático nessa relação. Ele regenera o homem também. João também é bem enfático. João 3, versículo 5, né? Em verdade, se alguém nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele regenera a pessoa, não é? Ele santifica a pessoa, como 2 Tessalonicenses. Vamos lá, ver o texto de 2 Tessalonicenses.
2:13. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, ele tem o poder de santificar, não é? Então, essas ações, como capacitar o homem, consolar, interceder, gerar, não é? Cristo em sua encarnação, tudo isso é atribuição do Espírito Santo, colocada pelo texto bíblico, mas que só Deus pode fazer, não é? Não tem como criaturas normais possam fazer sem a ação direta do Espírito Santo de Deus. Bom, acho que esse é um apanhadão aí, não é? Dessa ideia toda. Talvez aí a gente possa começar a conversar sobre isso tudo, perguntas, dúvidas, o que você gostaria mais que a gente esboçasse. Muito bem. Não sei aqui se vou dar uma checada aqui nos comentários, não há nenhuma pergunta, então, daqueles que estão acompanhando a gente, só há duas alternativas. Ou eles entenderam tudo, ou eles não entenderam nada. Então, eu vou ficar com a primeira, né? Vou preferir perceber que eles entenderam. Ó, o Ramon apareceu aí, ó. A última participação, a última participação dele Ramon. foi: tô doido para participar. Participa, ué. Não, eu estou aqui esperando as suas perguntas. Dito isso, nós vamos ver que você trabalhou muito bem essa perspectiva de que o Espírito Santo é Deus, ele não se confunde nem com o Pai, nem com o Filho. Você deixou isso muito bem, muito claro. Então, o que a gente vê na realidade é que você explanou a quebra daquilo que o senso comum fica, às vezes, levando a gente a crer, de que são tais deuses. Muita gente ainda pensa assim, a gente acha que não, mas pensa assim, dentro e até do meio da igreja evangélica, e a gente não vê o papel e não reconhece ainda a divindade do Espírito Santo. Inclusive, existem grupos religiosos que vão entender o Espírito Santo como uma força ativa, ou seja, como uma energia. E a gente viu hoje que o Espírito Santo não tem nada de força ativa e não tem nada de energia. Deus. Por isso que eu fiz questão de abrir aqui o nosso diálogo, né, a nossa conversa, falando sobre a Trindade, porque ela define esse processo todo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, como pensam espíritas, por exemplo, como na vertente da cosmovisão panteísta mística, não é? Vai entender que Deus se confunde com a sua criação, que ele é uma força, que ele é uma energia, que ele está também envolvido com a sua natureza. A gente precisa entender que Deus, ele é transcendente, apesar de ser imanente, não é? Ontem mesmo eu dava uma aula de teologia própria, e uma das coisas que a gente abordou foi isso. Deus, ele não se confunde de maneira nenhuma com nada, porque com a sua criação, não é? Porque ele é transcendente, ele transcende, ele está além disso. Apesar dele ser imanente, dele se fazer presente na sua criação, ele não é a árvore, ele não é o sol, ele não é o vento, não é como vão acreditar os da cosmovisão panteísta mística, porque nós temos três grandes cosmovisões aí que aparecem. A primeira delas é o materialismo clássico, não é? E ele vai dizer, ele é o que dá a razão aí ao materialismo de Marx, não é? No materialismo político de Marx, na sociologia, que vai dar vazão para o materialismo do movimento evolucionista de Darwin. Essa questão é muito forte nos dias de hoje e ela é base do ateísmo, não é? É de uma noção toda de que Deus não existe. Depois você vem para uma cosmovisão onde se tenta dar uma harmonizada no processo todo, que é exatamente essa visão do panteísmo místico, de que
Deus existe, mas ele não é uma pessoa, ele não é como, não é para a gente conversar, mas a ideia toda não é de um relacionamento pessoal, mas é de que ele se confunde com a natureza, ele é o vento, ele é a própria sabedoria que tem harmonia, não é? Apesar de ter um argumento ontológico dessa coisa causada, ou teleontológico, não é? Que é essa questão mais da inteligência e da sabedoria que existe por trás da natureza ou dentro dela. No panteísmo místico, essa sabedoria é Deus, mas ela está dentro da natureza, ela é intrínseca na natureza. Então Deus se confunde nesse processo todo. E depois a cosmovisão clássica do cristianismo, não é? Teísta cristão, né, ou judaico-cristão, se a gente quiser definir dessa maneira, aonde a trindade é o ponto focal desse negócio, não é? A trindade exige que a ideia de trindade exige que o pensamento seja num Deus que é pessoal, não é? Que a gente conversa com ele, que a gente bate papo, que interage com a gente, que transcende, mas é imanente, não é? Que está aqui junto com a gente. Exatamente. Então essas três cosmovisões definem basicamente 95% de todos os pensamentos que a gente tem aí sobre Deus. Muito bem. Então, dito isso, nós fechamos aqui a nosso primeiro encontro, que tratou essencialmente sobre a divindade do Espírito Santo. Nossos próximos encontros irão dar seguimento à ideia do Espírito Santo no Antigo Testamento, Espírito Santo no Novo Testamento, e, propriamente mais à frente, os dons do Espírito Santo. Então, todos esses 4 encontros vão contemplar isso. Então, você que está nos acompanhando agora, compartilhe essa live com outras pessoas. Com certeza vai ser muito esclarecedora. Aqueles que chegarem no segundo encontro, se assistirem a essa live agora do primeiro, vão ter uma compreensão muito mais ampla. Lembrando que essa live ela vai estar à disposição não só aqui no nosso Facebook, mas também no YouTube. Então, você fica tranquilo que daqui a pouquinho vai estar. E a Ele vai gente vai estar à disposição no YouTube vai estar da à disposição. IBM Timon ou no Conversas Teológicas? IBM Timon, exatamente. Legal, muito bem. Ele vai estar no da IBM Timon, então você vai poder acessar. Também eu vou estar mandando depois o link para o pastor João Paulo, para que esteja nas plataformas da Igreja Batista Chácara Flora. Então você pode estar acessando em qualquer um dos canais. O importante é que você possa se aprofundar. Nossa ideia é gerar esse conteúdo, esse despertamento espiritual na sua vida. Então, muito obrigado, pastor João Paulo, por esse primeiro encontro. Próxima quarta estaremos firmes e fortes. E aí o nosso... Será que o nosso amigo vai participar? Fica a dúvida. Acho que vai participar, sim. Ele chega atrasado, mas ele chega. Ele chega. Próxima vez, vamos pedir para ele ligar para o provedor de internet com antecedência, mas vai dar certo. Brincadeira, Ramon, não bate na gente, não. Então, ó, temos aqui a irmã Maria Antônia Moura, nossa querida irmã Noia, está dizendo aqui, eu gostei e quero continuar para entender mais. Amém, minha irmã. Você Amém, possa que bom. estar com a gente, estar continuando. A Loide Augusta acompanhou, o Manuel Pereira, o Eduardo, enfim. Obrigado àqueles que nos acompanharam. Compartilhe e vamos juntos. Um grande abraço, uma boa noite. Obrigado, pastor João Paulo. Daqui a pouco a live está no YouTube. Ok. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.